Prazer imenso estar mais uma vez com vocês. Prazer imenso eu digo porque eu amo estar com vocês aqui como igreja, seja num momento como esse, partilhando algo que Deus tem falado comigo e tem ministrado no meu coração, ou seja, recebendo das palavras que Deus tem falado através dos profetas dele nessa casa. Amém, queridos? Quero só dar um pequeno testemunho também antes de nós entrarmos nesse período de mensagem. E quando nós falamos sobre retiros, queridos, eu sou uma pessoa que fui muito marcada por esses retiros. Eu creio que eu estou aqui hoje nessa noite, que eu faço parte do corpo pastoral dessa igreja, porque um dia, em um retiro de jovens, um homem de Deus olhou para mim e falou: você vai ser um pastor. Eu nunca sonhava, eu nunca pensei em ser pastor antes disso. Mas um dia ele olhou para mim e ele orou por mim e falou: você vai ser um pastor. Querido, depois daquele dia eu descansei no Senhor e as coisas foram acontecendo até o tempo em que chegou o tempo de ser pastor. Eu lembro de um retiro também que nós tivemos ali na Estância Júlia, onde aquele dia ele foi marcado a minha vida. Nós tivemos um tempo maravilhoso ali de palavra, um tempo maravilhoso, um mover sobrenatural de Deus ali. E eu lembro que no final ali o pastor Fábio estava ministrando aquela noite, ele falou: agora eu quero que vocês saem aí, vão para a chácara, vão para algum canto e deixa Deus falar com vocês. E aí eu saí em direção à entrada da Estância Júlia ali, e é um trilho assim de uma estrada de areia de mais ou menos uns 200, 300 metros, até você chegar no final dela, né? E eu fui para lá e falando: Deus, fala comigo. E nada, queridos. Deus, fala comigo. Eu olhava para um lado, tinha uns boi, olhava para o outro, tinha uns outros boi. E aí eu fiquei olhando ali para aqueles boi, nada. E eu fui andando. Deu um certo tempo, ou uma certa distância, onde eu andei, eu parei. Aí eu olhei para aquela porteira e falei: não vou andar até lá não, é muito longe, né? Eu vou voltar daqui mesmo, né? Já que Deus não falou comigo, eu vou andar tudo isso, né? E aí, querido, quando eu dei meia volta, quando eu parei e fui voltando, aí Deus falou: ei, você vai parar no meio do caminho? Você não vai continuar até o final? Pensa num tempo difícil, querido. Eu e minha família, nós estávamos vivendo naquele período ali. Foi um período onde eu tinha sido demitido de uma empresa e ainda não tinha arrumado um outro trabalho e algumas outras coisas aconteceram. Estava vivendo um tempo muito difícil, querido. Aquela palavra de Deus ali para mim, aí eu olhei, vi que a porteira ainda faltava mais uns 100 e poucos metros para frente, aí eu fui chorando, fui glorificando a Deus. E aquilo ali ficou muito marcado para mim, querido. Porque naquele exato momento, assim, a vontade da minha carne era de desistir. Era de largar tudo. Para quê tentar? Para que fazer de novo? Mas Deus, de uma forma muito simples, querido, Ele marcou a minha vida com aquelas poucas palavras: ei, você vai desistir aqui? Não vai até o final? E eu encorajo você, querido, são nesses tempos. Deus, Ele não é limitado a falar conosco. Eu tenho certeza que Ele já está falando com você nessa noite. Mas esses períodos, queridos, onde nós nos desligamos daqui e nos reunimos como igreja, são períodos maravilhosos, onde Ele fala comigo e com você de uma forma tremenda. Amém? Então não deixe de ir, querido, por nada. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar algo do coração de Deus que ministrou a minha vida com vocês. Quero falar hoje sobre o poder da palavra de Deus. Quero compartilhar um texto que está lá em Mateus, no capítulo 8. Você pode abrir comigo a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia? Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e verso de número 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 13, amém? Mateus 8, 5. Isso, Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto,
mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, e digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, e assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado pela Tua palavra que transforma as nossas vidas, Senhor. Obrigado a Tua palavra que restaura, Senhor, aquilo que havia sido perdido. Obrigado por essa noite em especial, Senhor. Obrigado porque essa noite é uma noite de salvação, essa noite é uma noite de restauração de sonhos. Obrigado, Senhor Jesus, que através dessa palavra, Pai, que o Senhor ministrou a minha vida, o Senhor possa ministrar a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o poder da palavra. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus conta que Jesus, ele entrando em Cafarnaum, e Cafarnaum, se você lê os contextos da palavra, se você lê o contexto bíblico sobre a cidade de Cafarnaum, você vai ver que é uma cidade onde Jesus operou muitos milagres, como tantas outras cidades. Foi em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro, glória a Deus por isso, né? Jesus não tinha problema com sogra, aleluia. Jesus também curou esse paralítico, esse homem paralítico. Foi lá em Cafarnaum também, que no capítulo 9 de Mateus e no versículo 9, ele passa numa coletoria de impostos e chama um homem chamado Mateus e diz, Mateus, segue-me. E a palavra de Deus diz que esse homem seguiu a Jesus. É interessante nós pensarmos sobre isso. Eu quando olhava para esse texto, quando eu meditava, e me veio à mente, quando nós entramos dentro da história, quando nós entramos dentro da palavra de Deus. Você imagina hoje, querido, Jesus passando lá no seu trabalho e dizendo para mim e para você, Fábio, segue-me. E você deixando tudo, largando tudo para trás, deixando o seu trabalho, deixando os seus afazeres, deixando a sua família, deixando tudo para trás. Aquele homem passou a seguir Jesus. Interessante que Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, também no capítulo 9, você vai ver o seguinte termo, e Jesus voltando para casa. Jesus gostava de estar em Cafarnaum, querido. E quando ele chega naquela cidade chamada Cafarnaum, ele encontra com um homem, e dirigiu-se a ele um centurião, ou um oficial romano. Um oficial da guarda romana, do exército romano. Um oficial do exército romano que liderava cerca de 100 homens. Por isso que ele chamava-se de centurião romano. E aquele homem, ele chega diante de Jesus ali. Se você olhar para o texto, querido, de uma maneira mais profunda e entrar comigo dentro dessa história, você vai notar que esse homem, ele conhecia algo a mais de Jesus ali. O que me chama a atenção logo no início é que ele chega diante de Jesus e ele diz, Senhor, o meu servo está em casa paralítico e sofrendo muito tormento. Querido, esse homem sabia quem Jesus era. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar e chamar a tua atenção nessa noite, é para que se um homem, um centurião romano, um homem que não era judeu, um homem que no nosso tempo agora não era um homem cristão, não era um homem do contexto crente ou do contexto evangélico,
Era um homem, um guarda do exército romano. E ele chega diante de Jesus e diz: Senhor. O Senhor aqui, querido, a palavra grega para esse Senhor é Kyrios, que significa Senhor, Lorde ou Mestre. Para ele, querido, Jesus não era ou não tinha só poder para curar o seu servo, mas ele se dirige a Jesus como Senhor. A primeira pergunta que o Senhor Jesus me trouxe nesse texto é: Fábio, será que eu estou sendo o Senhor da sua vida? Porque nós vivemos, querido, e Jesus, ele é maravilhoso conosco. Ele mudou a minha história, ele mudou a sua história, amém? Glória a Deus por isso. Ele transformou toda uma geração e tem transformado as nossas vidas dia após dia, porque a palavra de Deus diz que a obra que ele começou na nossa vida, ele vai terminar essa obra, amém? E aí esse homem, ele chega e diz: Senhor. Ele sabia muito mais de Jesus do que apenas a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Nós conhecemos, queridos, muito mais de Jesus. Mas será que ele tem sido o Senhor das nossas vidas? Será que ele tem sido o dono das nossas vidas? Será que ele tem sido ou aquele que cura, que liberta, que transforma, mas não tem sido o Senhor das nossas vidas? Essa foi a primeira pergunta que eu quero chamar a atenção da igreja para dentro do texto. Esse homem, ele se aproxima de Jesus por uma causa, querido. Por uma causa que não era dele. Essa causa não era por benefício próprio dele. Ele se aproxima de Jesus por ver um servo dele que estava paralítico e passando por muitos tormentos. Será que nós temos ou vamos ter a mesma atitude desse homem? De reconhecer Jesus como o Senhor de nossas vidas e se aproximar cada dia mais dele, não por benefício próprio nosso, mas se aproximar a cada dia dele por causas de pessoas que estão lá fora. Quantas vezes nós nos aproximamos dele para orar para aquelas pessoas que trabalham conosco? Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus para orar pelas pessoas da nossa região, aqui do nosso bairro? Nós precisamos entender, querido. Nós precisamos reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas. Amém? Você recebe isso no seu coração, querido? Amém? E se aproximar dele cada dia mais, amados. Não por benefício próprio nosso, mas se aproximar por uma causa, por várias causas de outras pessoas que estão lá fora. Aleluia! Voltamos para o texto aqui, queridos. Ele diz que o servo dele estava lá estava paralítico e sofrendo um terrível tormento. E é interessante qual foi a resposta de Jesus nesse texto aqui. Quando esse homem ele se aproxima de Jesus, e se você perceber aí no versículo, se você perceber no versículo 7, esse homem ele se aproxima de Jesus e fala que esse homem está passando por um terrível tormento. E Jesus ele responde algo muito simples. Muito simples. 3 palavras apenas. Jesus diz para ele: eu irei curá-lo. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que muitas vezes quando nós entramos com uma demanda, ou entramos com um pedido, ou clamamos a Deus, nós esperamos às vezes umas respostas miraculosas dele. Nós às vezes esperamos que ele venha sobre nós, ou que nós ouvimos a voz de Deus audivelmente. Eu creio que pessoas já ouviram e vão ouvir a voz de Deus de uma forma audível. Mas Jesus ele é muito simples, querido. Ele diz 3 palavras apenas para aquele homem: eu irei curá-lo. Simples assim. É interessante nós pensarmos quantas vezes nós nos chegamos diante dele e ele com respostas simples, com respostas diretas, falou comigo e com você. Mas há algo precioso aqui, queridos. Esse homem, ele só teve a resposta. Esse homem, ele só teve a resposta da sua demanda porque ele se aproximou de Jesus. Porque ele foi até Jesus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus por essas 2 vidas que hoje
se reconciliaram com Ele. Porque o desejo dele é que cada dia nós nos aproximamos mais dele. Amém? O desejo dele é que cada dia ele nos tenha mais próximos dele. Para quê, pastor Fábio? Para que a nossa vida seja transformada, querido. Amém? Para que cada dia mais nós nos tornamos mais parecidos com ele. Para que cada dia nós já somos a imagem e semelhança dele. Mas todas as vezes que nós nos achegamos diante dele, nós não saímos da mesma forma. Nós saímos daquele momento, ou nós saímos de um lugar como esse, transformados, cada dia mais parecidos com o próprio Jesus. Amém? Você recebe isso no seu coração, querido? Caminhamos com o texto. Depois que Jesus ele fala para aquele homem, depois que esse homem ele se dirige a Jesus e Jesus de uma forma muito simples fala para ele: eu irei curá-lo. Você pode ficar tranquilo que eu irei curá-lo. Esse homem ele se volta para Jesus novamente. E aí o que nós esperávamos? Que Jesus logo saísse e fosse até a casa daquele homem. Entra comigo no texto aqui, querido. Você chega diante de Jesus, você é o centurião romano e fala: Senhor, o meu servo está na minha casa sofrendo terrível tormento e está paralítico. O que você esperaria dele? Que Jesus virasse para você e falasse: eu irei curá-lo, mas vamos lá, vamos até a sua casa, não é verdade? E aí quando Jesus ele se dirige a esse homem e fala que ele vai curar o seu servo, esse homem ele tem uma resposta muito interessante. Esse homem diz para Jesus: Senhor, mais uma vez, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Será que esse homem nos ensina alguma coisa hoje, queridos? Quando esse homem não esperava nem que Jesus fosse até a sua casa. Esse homem não esperava nem que Jesus se movesse de alguma forma em direção à sua causa. Esse homem esperava apenas uma palavra dele: Senhor, eu não sou digno que nem que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas uma palavra que o Senhor disser, o meu servo ele será curado. Quantas palavras! Quantas palavras que o Senhor Jesus já declarou sobre a mim e sobre a sua vida, queridos. Esse homem não teve dificuldade nenhuma em crer que Jesus iria curar o seu servo. Quantas palavras que já veio da boca de Deus, da boca de Jesus, na sua direção e que ainda você tem dificuldade para crer? Em qual área, querido, da sua vida ainda você tem dificuldade em crer naquilo que Ele diz que você é? Porque a palavra de Deus, nós não somos aquilo que os outros dizem a nosso respeito, amém? Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, que nós somos santos, que nós já fomos totalmente perdoados, que nós somos uma nova criatura, que não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas, que nós somos reis, que nós somos sacerdotes, que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros com Cristo, e tudo que é de Cristo é nosso também. O que nós temos dificuldade para crer? Qual área, querido, da minha e da sua vida, que nós precisamos ter uma atitude como desse centurião romano, de crer em apenas uma palavra dele? Ai, pastor Fábio, eu preciso crer mais na minha vida financeira. Porque quando Jesus diz em João 10:10 que Ele veio para que eu tenha uma vida abundante, e uma vida abundante em todas as áreas, e eu não tenho vivido ainda uma vida abundante na minha vida financeira. Comece a crer, querido, naquilo que Jesus diz ao seu respeito. Comece a crer na palavra de Deus, no que ela diz ao respeito às suas finanças. Amém? Pastor, ainda eu não consegui crer na minha vida emocional. Eu sou uma pessoa abastada, eu sou uma pessoa abençoada financeiramente, mas ainda eu não consegui crer que a minha vida emocional ainda não anda bem. Comece a crer, querido, naquilo que Jesus diz a seu respeito. Amém? Que você é filho, que você é filha amada de Deus. Aleluia.
Comece a crer, querido. Em todas as áreas da nossa vida, o propósito dele é de Deus. Jesus ama nos abençoar. Você já percebeu isso, querido? Jesus, ele não tem problema nenhum em nos abençoar. A palavra de Deus em Hebreus diz que ele é galardoador, que ele é presenteador daqueles que o buscam. Jesus não tem problema nenhum, querido, em nos abençoar. Porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, amém? Nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos entender que Ele é Senhor das nossas vidas. E isso, quando nós entendemos e quando nós cremos que não, Jesus é o Senhor da minha vida, as nossas atitudes começam a ser pautadas não naquilo que eu penso ou não naquilo que eu escuto de pessoas. Eu começo a entender que não é a mídia, que não é a televisão, que não é a internet que define quem eu sou ou o que eu vou fazer. Quem define o que eu sou ou o que eu vou fazer é o Senhor da minha vida. Se eu vou investir nisso ou não, se eu vou aceitar essa proposta de emprego ou essa proposta de emprego, não sou eu quem decido. É o Senhor Jesus quem me ajuda a decidir. Quantos de nós aqui já tivemos que tomar decisões difíceis na vida? Quantos de nós aqui já tivemos que escolher entre ir ou não ir, entre ficar ou sair, entre aceitar essa proposta que aparentemente parece ser muito boa, muito atraente financeiramente, mas quando você vai para a presença dele, Jesus fala: não, filho, não, esse não é o caminho. O caminho é esse. Queridos, quantos de nós já saímos frustrados alguma vez da presença dele? Você já se sentiu assim? Porque em algumas decisões da minha vida que eu tive que tomar, eu cheguei diante dele com aquilo que eu havia formado no meu coração e na minha mente, naquilo que era a minha verdade. E aí quando eu cheguei diante dele, eu falei: pai, qual que é a tua vontade para essa situação? Não, Fábio, a minha vontade é essa. Que era totalmente contrária, querido, daquilo que eu havia escolhido ou estabelecido para a minha vida. E eu confesso que muitas vezes eu saí frustrado comigo mesmo na presença dele. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Voltamos para o texto, queridos. Caminhando já para o final. Depois que esse homem, ele externa essa confiança ou essa fé, que ele diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, eu creio que o meu servo será curado. Jesus, ele responde algo para esse homem. Vai comigo lá no texto, querido. Por quê? Esse homem diz para Jesus: porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ordeno ao meu servo: faze isto, e ele faz. Tem algo precioso aqui, queridos, que eu quero compartilhar com vocês também. Quando esse homem, ele diz para Jesus: Senhor, eu também sou homem que estou debaixo de autoridade. E eu quero fazer uma pausa aqui agora para nós passarmos rapidamente sobre a autoridade. Abre sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 13. Em verso 1, nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade. Romanos capítulo 13, verso 1. Abre, liga sua Bíblia aí comigo para acompanhar. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por eles estabelecidas. 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Esse homem, ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus: Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade.
Porque o texto, aí ele completa essa frase dele falando que quando ele dá ordens para os seus homens, e assim como ele é sujeito a uma autoridade que está acima dele, existem homens que também são sujeitos à autoridade dele. Queridos, a autoridade é algo que nós deveríamos ser expert em relação a isso. Porque se tem algo que já foi ministrado aqui nesse púlpito, querido, durante esses 2, 3 anos, foi sobre a autoridade. Todos os pastores já falaram sobre a autoridade aqui. O pastor Fábio já falou muito sobre a autoridade. O pastor Maurício já falou. O pastor Caio, o Wellington já falou sobre a autoridade. Querido, nós deveríamos estar mais avançados no que se diz a autoridade. Romanos fala que quando nós não nos sujeitamos a uma autoridade, nós estamos indo contra aquilo que Deus instituiu. Quando nós não nos colocamos debaixo de uma autoridade, nós estamos indo contra. E essa palavra indo contra, você imagina você ir contra essa parede. O que vai acontecer? Imagina você correndo 100 metros, igual o Bolt. Vai. Em 10 segundos, igual o Bolt, e de repente você vai contra essa parede. O que acontece comigo e com você? Não sobra quase nada, querido, para contar a história. É isso que acontece, amados. A palavra de Deus diz que quando nós não nos sujeitamos a uma autoridade, nós estamos indo contra Deus. E Deus é muito maior do que essa parede, querido. Amém? Mas é só uma metáfora, querida, só uma forma de expressar. Nós podemos sim, queridos, entender a autoridade. Nós, assim como esse homem, podemos ser sujeitos a autoridades que estão ao nosso redor. Eu fui uma pessoa, querido, que já passei muito apertado em relação à autoridade. Eu já tive muito problema. Vai falar, ixi, Fabinho é terrível. Não. Eu tive problema na escola com autoridade. Eu tive muito problema na escola com autoridade, com os meus professores. Eu tive problema no tiro de guerra com meu sargento em relação à autoridade. Porque ele adorava gritar lá de cima, Oliveira! Porque assim, acontecia algumas coisas e todo mundo dava risada. E eu dava risada junto. Aí lá de cima ele via todo mundo, né? Como assim? Ele falava, Oliveira, por que você está se abrindo aí? E todo mundo dava risada de mim. Deu nada não, sargento. E fechava a boca. Mas assim, eu tive problema com isso, queridos. Eu tive problema em alguns empregos em relação à autoridade aos meus patrões. Porque eles diziam que tinha que ser assim e eu entendia que tinha que ser diferente. Não, ó, você monta esse calçado assim, assim, assim. Não, mas acho que vai ficar mais legal desse outro jeito. E aí eu montava de outro jeito. E aí eu levava uma lavada dele, porque eu tinha montado de outro jeito. Ou não tinha feito aquilo que ele havia mandado. E aí sempre quando eu ia para a presença de Deus, eu ia indignado, querido. Deus, esse homem é um carrasco. Ele está me perseguindo. E Deus sempre falava a mesma coisa. Ora por ele, Fábio. Abençoa a vida dele. Ora por ele, abençoe a vida dele. E aí passava um tempo, eu tinha outro problema, querido, num outro lugar, da mesma forma, e sempre eu ia para a presença de Deus. Não, Senhor, onde já se viu? Ele está me perseguindo, ele não pode fazer isso. E sempre Deus falava a mesma coisa. Ora por ele, abençoe a vida dele. Até que um dia eu aprendi, querido. Glória a Deus por isso. Um dia eu aprendi. E estou no processo ainda aprendendo sobre a autoridade. Estou aprendendo a honrar, estou aprendendo a estar sujeito de autoridades ainda. Mas é um processo. Esse homem, ele entendia algo que nós precisamos entender hoje. E assim, ele disse que ele era sujeito à autoridade, que ele estava debaixo de uma autoridade. Amém? Caminhando já para o final, queridos. É interessante que depois que esse homem, ele reconhece a autoridade. E reconhecer a autoridade, eu não entendo que não é só reconhecer a autoridade por medo. Porque muitas vezes nós reconhecemos, mas de uma forma medrosa, para que nós não sejamos punidos. Não, nós precisamos reconhecer a autoridade. Nós precisamos estar sujeitos a uma autoridade de uma forma leve, de uma forma tranquila. Onde os grandes beneficiados vão ser nós mesmos. Eu aprendi isso a duras penas, com muita dificuldade,
mas eu aprendi que o grande beneficiado hoje em estar sujeito às autoridades no meu trabalho, dos meus patrões, do meu diretor, do meu gerente, o grande beneficiado sou eu. Mesmo não concordando com muitas coisas, mas eu preciso estar sujeito a eles como autoridade. E eu preciso orar pela vida deles. Eu preciso clamar por a vida daqueles homens ali. Eu preciso orar pelo meu trabalho, querido. E é isso que eu tenho feito. É isso que Deus tem colocado no meu coração. E aí, no final de tudo isso, querido, Jesus, ele externa algo maravilhoso aqui que eu quero chamar a atenção da igreja. Ele diz, com toda certeza, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que nós vamos ter surpresas no céu, amém? Glória a Deus por isso, e eu me alegro por isso, querido. Eu hoje à tarde pensando e meditando sobre esse momento aqui que Jesus disse que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó. Nós vamos sim ter surpresas. Glória a Deus por isso, querido. Dá um amém aí, se alegra com isso. Sabe por que nós não vamos ter problema com isso? Ah, Senhor, mas por que fulano está aí? Não. Nós vamos nos alegrar. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu estava em dúvida, meditando, pensando sobre isso. Ah, Deus, mas como que é esse negócio? Deus falou, Fábio, é simples. Quando você chegar lá, quando ser estabelecido novos céus e nova terra, você vai se alegrar com aquelas pessoas que você achava que não estariam lá com você, e eles vão estar. Amém? Pensa algumas pessoas tão especiais para vocês, queridos. Para mim e para você. Que talvez não tiveram oportunidades como eu e você tivemos de caminhar com Cristo, de viver uma vida maravilhosa com Cristo. Pensa nessas pessoas. Que maravilhoso vai ser encontrar essas pessoas lá no céu. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, querido, por fim vem a resposta de Jesus. Que é maravilhoso. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se. Quantas vezes na Bíblia você já leu e já ouviu que Jesus se maravilhou-se com algo? Eu não consegui lembrar, querido, de outra. Se vocês lembrarem de outra, aí vocês me ajudam, por favor. Mas Jesus maravilhou-se, querido, da fé daquele homem. A palavra de Deus diz que, então disse Jesus ao centurião, desculpa, vamos voltar aqui, meu Deus. Então Jesus disse ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Jesus, querido, se maravilhou-se com um homem que não era crente, com um homem que não era evangélico. Jesus se maravilhou-se com a fé daquele homem, que não era do contexto evangélico, não era do nosso meio. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, querido. Esse texto, ele nos leva a pensar e a voltar a crer em algumas coisas que, conforme o tempo vai passando, a gente deixa de crer. Não é verdade? Quantos sonhos meus e seus nós paramos de crer, queridos? Conforme nós vamos passando os dias, algumas pessoas dizem que o evangelho ele é romântico, mas na prática, não. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Querido, quantas promessas na minha e na sua vida nós deixamos de crer? Quantas palavras que Jesus disse para mim e para você, que talvez hoje nós nos esquecemos ou nós paramos de crer? Eu quero chamar a tua atenção nesse momento, querido. Quero chamar o Ministério da Música aqui e te convidar a se colocar de pé para que nós pudéssemos ter um tempo juntos, para que nós pudéssemos orar juntos em relação a isso.
Quantas palavras, quantas promessas eu e você nós deixamos de crer. Eu creio que essa noite, amados, é uma noite de restauração de sonhos. Amém? Você crê? Aleluia.